Olá, pequerruchos, aqui quem está falando é a professora Fernanda e trago para vocês mais uma atividade de ciências para a gente continuar estudando. Aqui de casa eu continuo trabalhando para que vocês aí na casa de vocês possam continuar estudando também neste período de distanciamento. Só porque o comércio abriu, está se flexibilizando as medidas de segurança, não significa que a gente vá ficar na rua sem necessidade. Então, se cuidem e fiquem em casa. Saiam só quando for extremamente necessário. Bom, vamos lá para mais uma aula de ciências? Espero que vocês gostem. O nosso assunto de hoje, que a gente vai aprender um pouquinho mais hoje, é sobre a tabela periódica dos elementos químicos. Ela também é conhecida somente como tabela periódica. Na verdade, essa tabela é um modo de organizar que os cientistas encontraram para que rapidamente se consiga localizar e discernir os elementos e suas propriedades, como número de massa, número de elétrons, configuração eletrônica e suas propriedades químicas, que são únicas. Nessa tabela, os elementos estão organizados da esquerda para a direita e de cima para baixo, em quadradinhos, em que dentro de cada quadradinho contém várias informações que nos diz algumas características e algumas propriedades que esses elementos químicos possuem. Mas por que organizar? Vamos pensar um pouco. Quando a gente vai ao supermercado com uma lista de compras, a gente tem vários materiais, vários produtos que a gente precisa comprar de várias categorias diferentes. Imagine se quando a gente chegasse no supermercado estivesse tudo misturado. Seria muito mais difícil da gente localizar os nossos produtos. É por isso que no supermercado os produtos estão organizados por diferentes seções. Limpeza, parte de grãos e várias outras seções que a gente encontra no mercado. Na química aconteceu algo parecido. À medida que os químicos foram descobrindo novos elementos químicos, surgiu a necessidade de organizar esses elementos. Em meados do século XVII, eram conhecidos apenas 14 elementos químicos. Atualmente, são conhecidos mais de uma centena, alguns dos quais não são encontrados na natureza, mas sintetizados em laboratório. Classificar esses elementos era desejo de muitos químicos e esperava-se com isso descobrir relações entre suas propriedades e poder entender melhor a formação dos compostos. A partir do século XIX, os cientistas começaram a perceber que os elementos químicos apresentavam propriedades químicas semelhantes e, como forma de organizá-los, começaram a reunir de acordo com as suas semelhanças apresentadas. A gente já viu na semana passada algumas propriedades como os metais, os ametais e os gases nobres. À medida que esses elementos químicos iam sendo estudados, diversas formas de organização iam sendo propostas por diferentes cientistas, até que se chegou à atual organização da tabela periódica dos elementos químicos. A tabela apresenta grupos com elementos químicos que compartilham propriedades químicas semelhantes. Quais são? Aqueles que a gente aprendeu semana passada, que são os metais, os ametais, os gases nobres e o hidrogênio. Observem o modelo dessa classificação dos elementos químicos, dessa organização. Essas cores representam os grupos dos elementos químicos. Nós temos de roxo o hidrogênio, que ele é único, ele apresenta propriedades específicas, por isso que ele não está agrupado em nenhuma outra classificação. Todo esse grupo de amarelo, pintado de amarelo, são os elementos que possuem características metálicas, são os metais. Esse grupo de rosa à direita estão concentrados os ametais. E de azul nós temos essa coluna onde estão agrupados os gases nobres. Aqui está a nossa querida tabela periódica. Ela é muito útil no estudo da química, pois além das informações que retiramos diretamente dali,
A posição em que esse elemento aparece na tabela periódica também nos fornece dicas importantes sobre o seu comportamento químico. Só para vocês terem uma ideia, essa tabela periódica, dentro de cada quadradinho, contém inúmeras informações sobre aquele elemento. Ela está organizada em ordem crescente de número atômico. Da esquerda para a direita, nós temos a ordem crescente desse número atômico. Lembrando que o número atômico é a quantidade de prótons que esses elementos possuem no núcleo. E que esse valor, esse número, é diferente de um elemento químico para outro. Então, o número atômico é a identidade desse elemento químico. Então, nós temos aqui no primeiro quadradinho, à esquerda, o hidrogênio, que possui o número atômico 1. Isso significa que ele só tem um próton. Lá na direita, na coluna azul, nós temos o hélio, cujo número atômico é 2. Aí voltamos para o primeiro quadradinho da esquerda, o lítio, com o número atômico 3. O berílio, número atômico 4. O boro, com o número atômico 5. O carbono, o número atômico 6. O nitrogênio, com o número atômico 7. E assim sucessivamente, em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, nós temos tudo organizadinho de acordo com o seu número atômico. A tabela é composta por pequenos quadros com várias informações sobre o elemento químico. Veja o exemplo. Nós temos aí representado o elemento químico ferro. Fe é o seu símbolo no centro. No canto superior esquerdo, nós temos o seu número atômico, que é 26. Na parte de baixo, nós temos o nome do elemento químico. E abaixo do nome, nós temos a massa atômica. Lembrando que o símbolo do elemento químico é universal. Em qualquer lugar do planeta, o ferro, por exemplo, vai ter esse símbolo. O nome pode até variar de acordo com o idioma, mas o símbolo é o mesmo. À direita, nós temos a distribuição eletrônica. Essa distribuição eletrônica refere-se ao modo em que os elétrons estão distribuídos nas camadas ou níveis de energia que ficam ao redor do núcleo do átomo. No entanto, os elétrons não se distribuem de qualquer forma nessas camadas, havendo, portanto, algumas regras a serem seguidas. O que acontece? Nós temos o núcleo formado por prótons e nêutrons e, girando ao redor do núcleo, temos a eletrosfera, ou seja, os elétrons circulando esse núcleo. Porém, eles não estão todos numa única órbita. Existem 7 níveis diferentes em que esses elétrons podem circular. Cada nível eletrônico é representado por uma letra. Letra K, letra L, letra M, letra N, letra O, letra P e letra Q. Como eu falei anteriormente, cada nível suporta um número máximo de elétrons. Pode ser que tenha menos que isso, mas o máximo vai ser sempre esse número de elétrons que a gente encontra na tabela. Na camada K, que é o primeiro nível, suporta apenas 2 elétrons. A camada L, 8, a M, 18, a N, 32, a O, 32, a P, 18 e a Q, 2 elétrons. Ou seja, são 7 camadas, 7 níveis de energia. Como eu falei, as últimas camadas nem sempre estão completas, mas elas nunca passam de 8 elétrons. Essa última camada, que nunca possui mais do que 8 elétrons, é chamada de camada de valência. Voltemos a observar nossa querida tabela periódica. Observe que ela possui linhas horizontais, lembrando que horizontal é deitado, e colunas verticais, em pé. Essas linhas horizontais, que são em número de 7, são chamadas de períodos.
E as colunas, que são 18, são chamadas de famílias ou grupo. Cada linha vertical é um período. É por isso que o nome da tabela é tabela periódica. Como nós temos 7 linhas, nós temos 7 períodos. Reparem que a primeira linha, que só tem o hidrogênio de um lado e o hélio de outro, representa o primeiro período. A segunda linha, o segundo período. A terceira linha, o terceiro período. A quarta, o quarto período. E assim por diante. Reparem que essas colunas mais baixas do centro da tabela periódica, elas já começam na quarta linha, ou seja, no quarto período. Significa que essas colunas só possuem os períodos a partir do quarto. Lembra que eu falei para vocês dos níveis eletrônicos das camadas K, L, M, N, O, P e Q? Então, o período nos dá a dica de quantas camadas aquele elemento possui. Todos os elementos que estão no primeiro período possuem só a camada K. Todos os elementos que estão no segundo período possuem 2 camadas, a K e a L. O terceiro período estão os elementos que possuem 3 camadas, K, L e M. O quarto período agrupa aqueles elementos que possuem 4 camadas, e assim sucessivamente. O quinto período, os elementos com 5 camadas. O sexto período, os elementos com 7 camadas eletrônicas. E o sétimo período, os elementos com 7 camadas eletrônicas. As colunas verticais são as famílias. As famílias agrupam elementos com semelhanças entre si e são numeradas de 1 até 18, de acordo com a recomendação da União Internacional de Química Pura e Aplicada. O hidrogênio está localizado na primeira coluna, então ele pertence à família 1. O rádio, por exemplo, está localizado na segunda coluna, então ele pertence à família 2. E nós temos a sequência de famílias até a família 18 dos gases nobres. Uma outra dica que a tabela periódica nos fornece é a quantidade de elétrons na camada de valência. Repare que essas 2 colunas da esquerda mais alta e as colunas da direita, que também são mais altas, agrupam os elementos que são chamados de elementos representativos. Então, a família 1, a família 2, a família 13, 14, 15, 16, 17 e 18 nos dão a dica de quantos elétrons há na camada de valência. Todos os elementos químicos que estão na família 1 possuem apenas um elétron na sua camada de valência. Todos os elementos que estão na família 17 possuem 7 elétrons na última camada eletrônica. Todos aqueles que estão na família 18 possuem 8 elétrons na sua camada de valência. Mas vocês devem estar se perguntando por que essas 2 linhas estão na parte inferior da tabela periódica. Essas 2 linhas anexas, elas fazem parte desse quadradinho que está sinalizado aí. Essa primeira linha, que é a série dos lantanídeos, engloba os elementos que se encaixam dentro desse quadradinho, ou seja, no sexto período, família 3. A linha de baixo, a série dos actinídeos, engloba os elementos que estão no sétimo período e família 3. Perceberam quantas informações a tabela periódica nos fornece? O símbolo do elemento, o nome do elemento, o número atômico, o número de massa, se é metal, ametal, gás nobre, se é hidrogênio, quantas camadas eletrônicas aquele elemento possui
e quantos elétrons ele possui na última camada, que a gente chama de camada de valência. Existem outras informações também, mas por hora a gente vai parar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido a importância da tabela periódica e quão grandiosa ela é. Agora, acesse ao formulário e respondam as questões para treinar, saber se vocês aprenderam de fato. Um grande beijo, fiquem na paz e em segurança. Até a próxima!